Olá, meus queridos alunos. Mais um encontro de Geografia e Química com os senhores e a professora, dando aquele auxílio na área de Biologia, né, professora? Estou. Sempre que houver uma oportunidade, a gente troca alguma ideia. Mas vamos lá, eu trouxe para os senhores hoje um assunto muito bacana, que é recorrente quase todos os anos. Muito complexo, difícil, aprofundado demais, mas nós vamos devagarinho, umas 2 ou 3 aulas envolvendo esse assunto. Tudo bem? Esse assunto que nós vamos trabalhar hoje corresponde à estrutura geológica e tectonismo de placas. Quando nós falamos desse assunto, nossa, professor, é fácil, é tranquilo? É mais ou menos. Requer aquela geografia básica, aquela geografia de 5ª, 6ª série e do primeiro ano do ensino médio. Sempre aparecem questões? Sempre. Todos os anos você tem 1 ou 2 questões, uma sempre vai ter sobre esse assunto. Por que essa questão do tectonismo de placas é tão cobrado, tão visto nos vestibulares e no Enem, é claro? Simples, porque envolve toda a dinâmica da crosta terrestre. Opa, toda a dinâmica? Sim. Além da crosta terrestre, da hidrosfera, da atmosfera, e a interação entre as 3 esferas gera-se a biosfera. Depois eu vou trabalhar esse assunto e vou fazer uma ponte com o professor Dalton, porque ele vai trabalhar com os senhores no próximo encontro sustentabilidade. E não há como não discutir esse assunto, não há como discutir sustentabilidade ou recursos naturais ou apropriação dos recursos naturais se nós não entendermos o básico. Tudo bem? Então fica a dica para os senhores. A aulinha de hoje eu vou tentar, porque é um assunto complexo, meio extenso, trabalhar tectonismo de placas, o que é isso, e estrutura geológica. Combinado? Então você vai estudar isso. Eu vou começar com a questão e dentro da questão eu vou acrescentando essa fala de tectonismo e estrutura. Vamos lá? Então tá aqui, tectonismo de placas, estrutura geológica é o que nós vamos ver hoje. Diz questão 29, 2012, caderno azul para ficar fácil a sua vida. Questão 29, de repente sente-se uma vibração que aumenta rapidamente. Lustres balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos são uma eternidade e estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalos sísmicos. Terremoto é abalo sísmico. Então, para o professor, olha lá, o texto é bem claro, está falando de terremoto, está falando de abalo sísmico. Mas por que ocorrem terremotos? Por que ocorrem abalos sísmicos? Por que a Terra treme com uma enorme intensidade? Por que ocorrem ações vulcânicas? Porque existe no planeta Terra uma dinâmica entre núcleo, manto e crosta terrestre. Perfeito? Eu vou fazer um esqueminha no quadro e vou tentar explicar como ocorre essa dinâmica do manto em contato com a crosta terrestre. E aí nós vamos chegar e explicar o que é o terremoto ou um abalo sísmico. Beleza? Vamos para o nosso quadrinho. E o nosso quadrinho lindo. Vou fazer uma esfera perfeita. Perfeita? Não pode ser, porque o planeta Terra é um geóide. Beleza? Se é um geóide ou esferoide, opa, não pode ser perfeito. Então, vou lançar aqui mais ou menos em 3D para os senhores, rapidinho. Eu tenho que lançar as coordenadas para você ir aprendendo. Tá? Então, vamos mais ou menos aqui, ó. A falha de Santo André, América do Norte, mais ou menos. Está errado o meu mapa. Eu vou encurtar aqui, América do Sul, desço, legal. Fechou, América do Sul, América do Norte. Depois eu melhoro o nosso desenho, beleza? Então, estou olhando o planeta Terra numa geóide esferoide. Abaixo da crosta terrestre, que corresponde a esta camadinha, eu tenho núcleo, núcleo externo, o manto, aí uma camada que nós chamamos de astenosfera, e na sequência mais externa, vem a crosta terrestre. Tudo bem? Núcleo. Núcleo externo. Manto corresponde a uma estrutura pastosa, ou seja, rocha derretida. Fácil, né? Que legal.
no manto eu tenho movimentos de convecção do magma. E, senhor, mas como pode ocorrer movimentos de convecção do manto? Simples, olhando para o professor. Eu tenho material magmático no interior do manto mais aquecido. À medida que esse material aquece, ele tem um movimento ascendente. Ele esfria, movimento descendente. Então não esqueça, lá em física, aquece, expande. Esfria, contrai. Em geografia, tudo que aquece sobe, tudo que esfria desce. Então quando eu olho o manto abaixo da crosta terrestre, nesses movimentos de convecção, isto aqui vai arrastar, vai deslocar a crosta terrestre em diferentes direções. Ou seja, a nossa crosta terrestre ou a litosfera, ela é constituída por inúmeras placas tectônicas. Então, se eu olhar aqui, vou melhorar o meu desenho. Posso tirar? Tirou? Legal. Vamos lá. Vamos melhorar a América do Sul para você entender tectonismo. Então, no primeiro momento, eu disse aos senhores que a crosta terrestre ela se move, ela é formada por diferentes placas tectônicas em função do manto exercendo pressão sobre a crosta. Como exerce pressão? Em função dos movimentos de convecção. Beleza? Então, eu vou desenhar de novo a América do Sul. Então, o que eu disse aos senhores agora há pouco é que a crosta terrestre é constituída por placas tectônicas. São 12 grandes placas tectônicas. Então, aqui está a América do Sul. Essa placa tectônica é a sul-americana. Entre a América e a África, nós temos a dorsal meso-oceânica. E entre o Pacífico e a América do Sul, nós temos a placa de Nazca. Então, eu posso falar que na tectônica de placas, a América do Sul desloca-se nesta direção. A placa de Nazca, nesta direção. Tudo bem? A placa africana, nesta direção. Professor, então eu posso... Opa, mudar aqui. Eu posso falar que as placas tectônicas apresentam diferentes movimentos em diferentes direções? Perfeito. As placas se movem em função da pressão do manto sobre a crosta. Legal? Não pode esquecer. E sobre onde está o terremoto? Aonde está o abalo sísmico? Então, quando eu olho essa crosta terrestre, vou desenhar a crosta num perfil, pegando a América, a África, para os senhores. Então, vou desenhar neste perfil. Como eu vou enxergar isso? Eu vou enxergar desta forma. Vamos lá, bonitinho. Placa de Nazca faz esse movimento. Placa sul-americana faz esse movimento aqui. Professor, como isso? Então, vamos lá. Isso aqui é a Cordilheira dos Andes. Você já ouviu falar da Cordilheira dos Andes, sim ou não? Isso aqui pode ser a planície platina ou a planície amazônica, aí o Planalto brasileiro. Legal? E isso aqui é a placa de Nazca, e isso aqui é o oceano. Opa, se o manto exerce um movimento, o manto faz esse movimento, vem para cá e empurra a placa de Nazca nessa direção. O manto, abaixo da placa sul-americana, faz este movimento e empurra a placa sul-americana nessa direção. Nossa, que legal! Eu tenho choque de duas placas tectônicas. Professor, mas por que essa placa vai em direção ao manto e essa placa vai se dobrando, vai formando as grandes montanhas como a Cordilheira dos Andes? Vamos lá. Está relacionado às variações de densidade. Densidade corresponde à composição química predominante. Então, a composição química predominante da superfície imersa é de silício e alumínio. A composição química predominante nas estruturas geológicas oceânicas é de silício e magnésio. A composição química predominante do manto ao núcleo é de níquel e ferro. Depois nós vamos tirar uma dúvida com o professor Dalton em relação a isso. Nossa, que bacana! Variações de densidade. Cial acima, cima abaixo e NIF mais embaixo ainda. Então, o manto empurra a placa de Nazca nessa direção. O manto empurra a placa sul-americana nessa direção.
Opa, tem um choque de duas placas tectônicas. Quando uma placa se desloca em relação à outra, olhando a mão do professor, e uma vai em direção ao manto, que nós chamamos zona de subducção, e ocorrer o atrito, eu tenho uma liberação de energia enorme. Nossa, ela deslocou. Nesse deslocamento, gerou um atrito nesse ponto. Gerou um atrito, eu vou liberar ondas sísmicas que vão se propagar na superfície. Essas ondas sísmicas, quando chegarem na superfície, olha só, a partir desse ponto, vão se propagar no plano. Aonde eu tenho a liberação da energia, eu chamo de hipocentro. Aonde a liberação da energia ocorre na superfície, eu chamo de epicentro. Vamos lá, brincar de criança. Todos os senhores já jogaram uma pedrinha de água no lago. Tchum, tum, 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 tum. Eu já consegui 6, 7 vezes. Já conseguiu, professor? Eu consegui 12. 12? Nossa, esse 3 cara... na primeira. É o cara. 3 na primeira. Então, olha que legal. Todo mundo já fez isso. Então, quando você lança a pedra, quanto maior força, é como se essa energia aqui fosse mais intensa. Ao chocar-se na superfície do laguinho, ploque. Aí faz ondinhas, assim, não faz ondinhas? Então, quanto maior essa força, maior a propagação dessa energia na superfície. É o tremor. E sorte, tsunami começa por aí? Exatamente. Mas por que a onda sobe? Tem que pensar, né? A ondinha vem no oceano, a espessura ou a profundidade de água diminui, tem a superfície imersa, a onda vai subindo. Aí você tem que sair correndo ou ficar, olha a onda, senão o bicho pega. Tudo bem? Voltando aqui. Então eu tenho a origem do terremoto em função de encontros de duas placas tectônicas. Tudo bem? É um choque. Esse movimento onde as duas placas se chocam, eu chamo de movimentos convergentes. Opa, que legal! Então eu posso ter terremotos em função de um encontro de duas placas na mesma direção. Beleza? Professor, mas eu posso ter terremotos por outros fenômenos da crosta? Pode. Pode ter por acomodação da crosta terrestre, pode ter em movimentos transformantes. Como transformantes? Olha só, isso aqui é a Península da Califórnia, isto aqui é o México, você já ouviu essa figura? Isso aqui é o Golfo ou a região de São Francisco. Aqui eu tenho a falha de Santo André. Então a placa vem nessa direção e a placa vem nessa direção. Opostas, eu chamo de transformantes. Sempre que uma se desloca, vai liberar uma enorme quantidade de energia e nós vamos ter terremotos. Legal? Então é claro, eu fui bem rápido, muito rápido, para explicar mais ou menos de onde vem o terremoto e de onde vem o movimento das placas tectônicas e o que são as placas tectônicas. Tudo bem? Opa, professor, que legal! Então, uma ação de abalo sísmico ou terremoto propaga-se a partir do choque entre placas tectônicas pela acomodação e também, eu esqueci, vou lembrar agora, pela ação vulcânica. Então, são os 3 elementos que geram abalos sísmicos ou terremotos. Aonde energia é liberada, recapitulando, nós chamamos de hipocentro. Quando essa energia chega na superfície e ela é propagada em relação ao plano da superfície, epicentro. Quanto maior a energia liberada, maior a intensidade do terremoto. Tudo isso vem da dinâmica do manto, pela ou na crosta terrestre. Legal? Professor, que legal! Eu entendi mais ou menos o tectonismo de placas. Claro que é bem mais profundo. Nós temos movimentos divergentes, que 2 placas são separadas. Eu tenho movimentos convergentes e eu tenho movimentos transformantes. Beleza? Professor, mas aonde eu vou ter movimentos divergentes, onde 2 placas se afastam? Entre 2 grandes placas, e um exemplo para você entender está aqui. Ó. Legal, muito bacana. Entre a placa americana
e a placa africana. Então, no meio do oceano, eu tenho uma dorsal que eu chamo dorsal meso-oceânica. Aqui eu tenho o continente africano. Então, se eu pegar mais ou menos a África, né, eu vou perceber que a África tem uma entrada, e se eu pegar a América, eu vou perceber que a América do Sul se encaixa perfeitamente na África. Nossa, professor, eu lembrei que a professora disse supercontinente Gondwana. Que legal! Ocorreu uma ruptura aqui, uma placa, essa figurinha, começou a deslocar-se para aquela direção e outra placa aqui. O magma foi sendo lançado e foi formando uma cordilheira de montanhas, que é a dorsal meso-oceânica. Isso aqui foi sendo preenchido por oceanos. Então, os oceanos e mares formam-se pela dinâmica da crosta terrestre em movimentos divergentes. Perfeito. Eu posso falar que no planeta Terra há como observar isso? Na África. Nós chamamos de Rift Valley, que corresponde a um movimento divergente, na qual, daqui a alguns milhões de anos, nós vamos ter um mar ou oceano no continente africano. Beleza? Então, olha só, de forma bem sucinta, muito rápida, o tectonismo de placas. Movimento da crosta terrestre, que se dá por uma enorme pressão do manto sobre a crosta ou a parte externa. Tudo bem? Fácil, né? Professor, mas isso se move muito rápido, com muita intensidade? Não, meu querido, é muito lento. Quando há um pequeno deslocamento de uma placa em relação à outra, gera-se intensos terremotos. E a fala é, por que determinadas regiões do mundo há mais intensidade em terremotos e outras, como no Brasil, são poucos os terremotos? No Brasil tem terremoto, mas é de baixa intensidade. Tudo bem? Os mais frequentes ocorrem lá no Ceará, no Mato Grosso, até mesmo em São Paulo, mas geralmente é pela acomodação da crosta. De vez em quando ocorre terremoto no meio do Brasil, mas está relacionado aos choques que ocorrem aqui, placa de Nazca com a Sul-Americana. Mas essa energia se propaga a tamanha dimensão ou distância? Perfeito. Claro que vai chegar aqui com menor intensidade. Por isso que nós não percebemos com frequência intensos tremores. Se ocorrer um tremor, por exemplo, em Curitiba, ou em Brasília, ou em São Paulo, que de 5, 6 na escala Richter, eu diria que metade dos prédios vão ruir, porque a nossa engenharia, a nossa arquitetura não é preparada para esse tipo de evento natural. Ah, professor, e o Japão? O Japão, sim, é outra conversa. O Japão está numa região de encontros de 3 placas tectônicas. A placa das Filipinas, que é a placa mais ativa do planeta, a placa do Pacífico e a placa nipônica. Então, o Japão, ó, 3 placas se chocando, tem muita ação vulcânica e muitos terremotos. Combinado? No Pacífico, as regiões de encontros de placas tectônicas, que são intensas, nós chamamos de cinturão de fogo do Pacífico. Beleza? Então, nós estamos tranquilos aqui no Brasil, pouco ação de abalos sísmicos de baixa intensidade e vulcão, por enquanto, nenhum. Espero que demore. Olha que interessante. Se eu pegar essa extensão aqui, que é a Cordilheira dos Andes, que é resultante da formação de dobras, eu vou ter cerca de 70 vulcões ativos. Por que tantos vulcões ativos? Que estrutura geológica é essa? Que estrutura geológica é esta aqui ou esta aqui? Está meio confuso, né? Mas eu já entro em estrutura geológica que corresponde ao segundo momento da nossa aula. Vamos terminar o exercício? Já que agora vocês sabem de onde vem o terremoto, de onde vem os abalos sísmicos. Beleza? Então, feita a leitura, você já entendeu qual é o comando da questão, qual é o texto. Está falando de terremoto, que é um tipo de abalo sísmico. Está falando da vibração que ocorre na superfície. Nossa, professor, vibração? Licença, professor, hoje eu estou violento. Sim, então, olha só, copinho de água, beleza? Se eu bater na mesa aqui, ó, vibrou. Não vibrou muito bem, agora vibrou, beleza? A Terra mexeu, ó. Legal? Nós provocamos um tsunami aqui numa escala muito pequena. Ou grande? Pequena. Pequena. Legal. Tudo bem, amiguinhos?
Desculpe a violência. E esses abalos, não falando em terremoto, assim, mas esses abalos também podem ocorrer por ações antrópicas, né? Ações humanas. Por exemplo, a queda de um edifício. Mas aí é de baixa intensidade. Isso, né? mas são abalos, né? Sim, sim. Que podem ser a exploração de minério, por exemplo. Isso, né? olha, a professora... Exploração de água. A professora deu uma informação muito importante para nós. Tem terremoto, sim, não chega a essa intensidade, essa magnitude, gerado pela ação humana. Extração de água em aquíferos. Isso. Já estão falando que no litoral de São Paulo ocorreu uma ação de terremoto na região de Santos em função da retirada de petróleo da estrutura do pré-sal. O acúmulo de água na represa Billings, em São Paulo, em função do enorme volume sobre a estrutura, ocorreu uma acomodação. Então, realmente, há a possibilidade de ocorrer tremores em função da retirada de recursos, ou recurso fóssil como petróleo, ou água do subsolo, ou enormes represas. Mas, é claro, chegar a uma intensidade de 8, 9, 10 é muito complicado. Mas nós temos que ter uma certa preocupação, sim. É isso aí, professor. Tá? Mas olha que legal. Na nossa questão, efeitos de um terremoto. O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de populações que ocupam espaços próximos às áreas de... Vai lá. Alívio da tensão geológica. Fala interessante. Desgaste da erosão superficial? Não. Eu falei o tempo todo de choque entre placas. Então, jamais vai ser desgaste. Opa. Atuação do intemperismo químico. O que é intemperismo químico? Já vou explicar. Formação de aquíferos profundos, reservatórios de água? Também vou explicar, mas não faz parte. E acúmulo de depósitos sedimentares. Também não tem nada a ver com terremoto. Opa, a nossa resposta, então, alívio de tensão geológica é a nossa resposta. Esta questão é uma questão fácil de ser entendida e muito boa de ser trabalhada. Tudo bem? Professor, por que alívio? Eu tenho uma placa aqui, a outra placa aqui. Estão sob pressão. Está fazendo a pressão. Está dobrando aqui. Opa, alívio. Deixou de segurar. Entenderam? Ó, tá pressionando, ó. Alívio de tensão geológica. Muito simples de ser entendida. Essa é a nossa resposta. Professor, mas quanto ao desgaste da erosão? Atuação do intemperismo, o que é isso? Quando nós falamos da crosta terrestre é dividida em 3 estruturas geológicas básicas. Professor, que estrutura? Uma, estruturas geológicas cristalinas. São as estruturas geológicas mais antigas do planeta. Corresponde à era pré-cambriana, período proterozoico e arqueozoico. Aí do paleozoico até o cenozoico, eu tenho a formação das bacias sedimentares. Legal? E lá no cenozoico terciário, o encontro de placas tectônicas começou a gerar as grandes cordilheiras. Então, repetindo, eu tenho 3 estruturas geológicas predominantes. As mais antigas, já caiu 3 vezes em 3 Enems diferentes, nós chamamos de estruturas geológicas cratônicas, que são as estruturas mais antigas e formaram-se pela lenta solidificação do manto. Deixa eu fazer o esqueminha para os senhores aqui. Voltando aqui. Aqui tem um espaço legal. Então, estrutura geológica aqui. Eu tenho a crosta terrestre, são as estruturas mais antigas. Crosta terrestre, estrutura mais antiga. Tá aqui. Abaixo, vamos pôr em vermelho, vai ficar bonitinho, ó. Eu tenho o manto. Então, essa estrutura aqui é resultante da solidificação do manto em milhões de anos. Estruturas geológicas cristalinas. Beleza? Então, aqui eu trouxe para os senhores um exemplo de uma estrutura geológica cristalina. Dá para aproximar, meu querido? Tá? Então, se eu olhar aqui, ó, vamos ver, deixa bonitinho, eu vou perceber que essa estrutura geológica cristalina, eu tenho diferentes composições mineralógicas. Feldespatos, micas, anfibólios, quartzo. O professor de química gosta disso aqui, porque quando ele fez química, ele estudou isso, né, professor? Sim, sim. Ele pode falar dos elementos químicos. E hoje em dia tem muito essa questão, Marcos, de você fazer uma classificação de misturas.
de misturas? Olha aí, Então, na classificação de misturas tem aquela questão de você contar componentes, que são as Sim. substâncias diferentes que existem, e as fases, que é o que você visualiza. Então, no caso dessa pedra, Rocha. rocha, ele não gosta de chama de pedra, tá? Ele não gosta de chama de pedra. No caso dessa rocha, o que acontece é que você visualiza 3 pontos diferentes. Você olhando bem próximo, você visualiza 3 pontos diferentes, que é o quartzo, feldspato. Eu vou pôr e meu mica. óculos aqui, tá? Põe o óculos. Quartzo, feldspato e E mica. a mica. Tenha fé. Tem, Você tá, vê as não, eu quatro. consigo Você aqui, vê as consigo três. ver. Isso. Então, o que acontece é que em exercícios eles gostam de colocar... Temos um recipiente, nesse recipiente temos água, temos sal dissolvido, temos areia depositada e Sal. um pedaço de granito. E pedaço de granito. E daí ele pergunta quantas fases tem, ou seja, quantas coisas, vou usar esse termo, diferentes você visualiza. Ó, Então, você granito é esse tipo de rocha. Exatamente. Olha que legal. Você vai visualizar no granito três diferentes. elementos. Quartzo, Então ele conta como 3 fases. 3 massas. Quartzo, Feldspato feldspato e a mica. e a mica. a mica. Né? Olha só, então, por favor, no granito, que é uma rocha cratônica, que são as rochas mais antigas do planeta, é a rocha do nosso paralelepípedo, é essa composição mais antiga aqui. Opa, em milhões de anos, eu li lá nas questões, processos de intemperismo, processos de erosão, olha que legal. Esta rocha aqui, ó, ela foi desgastando e perdendo partículas, e essas partículas foram sendo transportadas e depositadas em camadas sobrepostas, formando as enormes bacias sedimentares. Olha que interessante. Eu acabei de falar para os senhores, estruturas cratônicas, bacias sedimentares. Então, deste granito aqui, ó, deixa eu soltar aqui, desse granito, em milhões e milhões de anos, num processo de meteorização química, física, foi perdendo pequenos partículazinhas, foram arrastadas e deu origem nesse tipo de rocha. Esta rocha é uma rocha sedimentar, um arenito. Então, se você olhar aqui, você vai ver que ela é de camadinhas sobrepostas. Então, de estruturas cratônicas, geraram o quê? Bacias sedimentares. Tudo bem? Agora, se essa estrutura sedimentar estiver sobre uma intensa pressão tectônica, dobra enorme, essa estrutura sedimentar aqui, ó, vai dobrar, ó, vai fazer dobras. Opa! Cada dobra aqui vai corresponder a uma dessas camadinhas aqui sobrepostas. Por isso que quando você olha na Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, você vai perceber que as camadas são sobrepostas umas às outras. Olha que legal. Mas o que gera essa terceira estrutura geológica está relacionado ao tectonismo, ao encontro de placas tectônicas, ao soerguimento de placas ou rebaixamentos, ou até mesmo a formação de falhas tectônicas. Num outro momento eu vou explicar melhor para os senhores. Legal? Então, olha só, pena que 30 minutos é muito pouco tempo, né? Para fecharmos a nossa aula, tem um pouquinho de tempo ainda, eu tenho outro tipo de rocha sedimentar. Então, quando eu falo em rochas sedimentares ou em bacias sedimentares, eu vou encontrar carvão mineral, petróleo, xisto, sal, calcita. Eu trouxe para os senhores aqui um bloquinho de sal cristalizado. Isso aqui é uma rocha sedimentar química. O senhor sabe a composição química desse negócio. Sim, sim, sim. Até você que está em casa aí sabe qual é a composição química. E são lambeira aqui, sal. ó. Salgadinho. Sal de cozinha. É lambeira, professor? Não, obrigado. Não, não. Muito obrigado. O nosso muito sal obrigado. de cozinha. Eu já vi você pegando muito na mão esse sal. NaCl, cloreto de sódio? Cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Opa! Então, nessa minha rochinha aqui, ó, é uma rocha formada em milhares e milhares de anos em função da deposição de elementos químicos. É isso? E dá para observar, Marcos, que a cristalização dela, né? Assim. Você vê, se você se puder aproximar mais a imagem dela, você vê que ela tem aqui, cantos retos. Isso, você vê que ela tem cantos retos. Não é porque foi cortado retinho, é porque ela cristaliza dessa forma. Ou seja, a sua clivagem. É uma característica de compostos iônicos. Os compostos iônicos cristalizam, formam cristais. Compostos iônicos formam cristais. Está vendo?
Química e Geografia junto, é isso, professor? Exatamente, professor. Já que a imagem ficou bonita aqui, eu vou trazer outra imagem aqui da rocha sedimentar. Isso, Posso? leva lá, Vamos lá, leva lá aqui. E do granito fica mais fácil. Rocha sedimentar está aqui. Beleza? Então, camadas estratificadas. Mais uma para os senhores entenderem algo muito bacana. Por que nós temos um aquífero, já que a professora falou, né? Eu vou fazer a arte aqui. Então, isso é uma rocha sedimentar detrítica. Se eu colocar água aqui, ó, rapidinho, ó, a água vai infiltrando. Gradativamente, essa água vai entrando, ó, vai filtrando, e vai fazer os reservatórios, que são os aquíferos. Legal, né? Legal. Então, essa formação bacana. Pena que o nosso tempo é curto, se não deixaria água aqui, ela vai filtrando devagarinho, e nós temos aqui um enorme depósito de água, que são aquíferos. Nossa, professor, formação de aquíferos ocorre principalmente a partir de rochas sedimentares detríticas? Perfeito. É por aí mesmo que ocorre o aquífero Guarani. Tudo bem? Aquela história. Fechou nosso tempo? Aquela história, né? Quem é que pôs a água lá dentro? Né? Aquela história, né? Quem é que pôs água lá dentro? Quem pôs água lá dentro? Agora você mostrou que a água vai passando. Outro tipo de rocha que vale a pena, né? Que nós temos aqui. Quer puxar de novo, professor? Olha só que legal. Puxando de novo o nosso câmera, homem simpático, eficiente pra caracas, está aqui. Essa é uma rocha efusiva. É um pedaço de rocha basáltica. Opa, o que é uma rocha efusiva? Efusivo, rocha vulcânica. O magma que é lançado na ação vulcânica para a superfície e tem um rápido processo de solidificação. Fechando o nosso raciocínio da nossa aulinha de hoje, eu vou pedir para os senhores pesquisarem, me desculpem, eu sei que foi rápido demais, em outro momento eu volto nesse assunto. Você vai pesquisar e vai ler sobre tectonismo de placas, tá? Você encontra em vários livros de nível de ensino médio, principalmente para o primeiro ano do ensino médio. Nessa ação do tectonismo, uma atenção para os abalos sísmicos. Tudo bem? Na sequência, você também vai estudar e vai pesquisar sobre estrutura geológica. Recapitulando estrutura. Estruturas geológicas cristalinas ou maciços antigos, que são as mais antigas, como exemplo do granito. Estruturas geológicas sedimentares, as bacias sedimentares. E as estruturas geológicas por dobramentos, como a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, e aí vai. Beleza? Então, queridinho, se você não for atrás, se você não estudar, se você não correr, não dá. Mas eu acredito em você e você vai mandar ver nesse Enem 2014 e 2015. Professor, algum recado? Eu gostei da demonstração que você deu aqui, Marcos, da rocha aqui? Dela absorvendo a água, porque ela faz uma filtração muito boa, né? Ela é permeável ou impermeável? Permeável. Esta aqui é impermeável. Essa não deixa passar. Tem que tomar cuidado, né? Diferenciação. Isso aqui, se por água, vai dissolvendo, isso? Vai dissolvendo. Vai dissolvendo. É solúvel em água. Isso aqui também é impermeável. Perfeito? Então, vale a pena. A água percola em estruturas geológicas permeáveis. Tudo bem? Queridos amados alunos, mais uma vez, fechando o raciocínio da nossa aula. Vale a pena estudar tectonismo. Vale a pena estudar as estruturas geológicas. Mas antes de ir embora, rapidão é rápido mesmo aqui. Desgaste da erosão superficial. Opa, estava lá. Desgaste está aqui, material transportado, eu chamo de processo de erosão, ou erosão laminar. Intemperismo químico. Professor ali é expert nesse assunto. Toda rocha é constituída por elementos químicos. Numa ação da água em contato com a rocha, eu tenho a dissolução dos elementos, com certeza, eu tenho a fragmentação da rocha, formando o solo. Tudo bem? Formação de aquíferos são estruturas geológicas sedimentares, apagando rápido aqui, aonde a água vai percolando gradativamente e vai formando os lençóis freáticos. Ó, lençol freático é a água que percola na rocha porosa. Então, aquíferos, beleza? E acúmulos de depósitos sedimentares é a formação de extensas bacias sedimentares. E só que é legal? Numa questão, eu trabalho estrutura geológica, abalos sísmicos e vamos em frente com todos aqueles assuntos. A aula de hoje foi meio que completa, meio puxada demais, mas vale a pena a interpelação. Qualquer coisa eu volto aí, vou voltar com esse assunto, porque foi muito corrido. Tranquilo? Bom estudo? Até a próxima. Grande abraço.